Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Virando a Mesa. Eu sou Estevão Secato e hoje estou com o Luiz Paiva, um dos principais reestruturadores de empresa do Brasil, sócio fundador da Corporate Consulting. Paiva, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, eu agradeço a participação. Tá ótimo. Paiva, o objetivo do programa, como o próprio nome diz, né, é explorar casos que você tenha participado e tenha liderado de empresas que já viraram a mesa, já deram a volta por cima e superaram desafios, né? Então, por favor, fala um pouco aí das suas experiências, dos casos, você deve ter mais de centenas de casos aí que você atuou. Se você puder contar alguns pra gente, eu agradeço. Nós já estamos há muito tempo no mercado, somos hoje uma das mais antigas consultorias de turnaround e com bastante tempo no mercado nos traz bastante experiência também, né? Isso ajuda bastante. Já são cerca aí de 600 empresas que passaram pelos nossos trabalhos. 600 empresas. 600 empresas e como nós atuamos também com recuperação judicial, extrajudicial, eu tenho mais ou menos metade dessa carteira com trabalhos de recuperação judicial e extrajudicial. Muito bom, muito bom. Ô Paiva, conta um pouco aí da sua experiência. O que é recuperação judicial e extrajudicial, só para balizar o nosso telespectador, o espectador, né? O que acontece? Em 2005, um pouco antes, surgiram alguns movimentos no sentido de criar alguma proteção mais adequada para que as empresas conseguissem se proteger e sobreviver diante das crises. E crise no Brasil é algo que vem desde sempre, né? Sempre tivemos problema. Naquela época, nós passávamos por um problema de praticamente um quadro quase que falimentar da Varig. E a lei ela foi constituída no sentido de dar essa proteção, já que a antiga lei de falências não vinha atendendo mais às necessidades do mercado. Então, criou-se uma recuperação judicial que sinteticamente, falando de uma maneira bastante simples, é o seguinte: você junta a documentação, mostra que a sua empresa está em dificuldade, não está falida, e o juiz faz uma análise se vale a pena ou não dar prosseguimento ao nível de proteção da lei, que é a Lei 11.101. O que acontece? A empresa, pedindo a recuperação judicial, ela passa a ter 6 meses de stay period, suspensão a todas as execuções. Trabalhistas e fiscais também. Tudo, para tudo. E até aquelas execuções que não são sujeitas a uma recuperação judicial, para tudo. E a empresa tem um determinado prazo, ainda é de 60 dias, para apresentação do plano de recuperação judicial. Esse plano vai para uma assembleia de credores e é votado pelos credores, que votam pela permanência da empresa ou a convolução dela em falência. Então, esses planos passam por diversos ajustes até que eles tenham um formato adequado de aprovação. Esse é o rito sintético da recuperação judicial. A recuperação extrajudicial é um pouco diferente. Ela é um instrumento que ficou em desuso durante muito tempo e agora ela vem sendo largamente trabalhado. Depois da reforma da lei de recuperação, ela ficou mais fácil de ser trabalhada. Então, ele funciona de uma forma diferente. Faz-se a negociação com os credores e quando eu tenho 50% mais um voto em nível de valores e quantidade de credores, eu apresento conjuntamente um plano de recuperação junto com os termos de adesão desses credores. Ele vai para análise do judiciário e daí a homologação ou não. Essa seria uma pré-recuperação judicial mais amigável, mais amistosa do que a recuperação judicial. Em síntese, sim, mas ela é muito mais complexa para ser montada
do que uma recuperação judicial. Ela segue mais o rito norte-americano do Chapter 11, mas aqui o que diferencia o nosso modelo do modelo americano e de outros modelos é que em alguns lugares do mundo é mais fácil você fazer composição com credores e buscar depois dessa composição a homologação disso. Aqui no Brasil não, aqui é guerra, tiroteio e é um movimento bélico, na verdade. Então, você pensa que está tratando acordos com a maioria dos credores, eles mudam o caminho, mudam o formato e há traição no meio desse negócio, então é muito mais difícil você fazer essa composição da recuperação extrajudicial. Você tem que ter 50 mais 1 antes de entrar com o pedido, né? Na verdade, você tem que ter 30%, depois você tem que ter os 50% para ser aprovado, né? Eu falei de uma maneira assim, bastante resumida, mas quando você tem os 30%, você ganha mais 90 dias para apresentação do resto, do remanescente, né? Perfeito. Mas é incrível, você, em que pese que nós estamos desde 2001 com a lei, a maior parte dos credores ainda não conhecem o rito da recuperação extrajudicial. Acho que só os grandes bancos conhecem. Nem né? isso. Nem isso. Olha, nós fechamos agora um caso, eu não quero citar o nome do banco, mas é um dos 3 maiores bancos do mercado. Fechamos um caso na área de varejo com eles. Foi a primeira recuperação extrajudicial que eles fizeram. A extrajudicial, né? Ela não é conhecida mesmo. Ela é muito difícil de ser trabalhada, né? Mas depois dela aprovada, ela traz muita vantagem, porque não existe assembleia de credores, não existe fiscalização. Não tem o AJ, não tem não, o custo é mais baixo, então, para a empresa. Homologa o plano e pronto. Ele está homologado, está aprovado, mas a gente tem levado em recuperações extrajudiciais, porque o empresário acha que é fácil, né? Assim, vai lá no Bradesco e aprova. Vai no Banco do Brasil, na Caixa Econômica e aprova. Não, não é. Todo esse processo de negociação, ele é muito, muito lento, porque você envolve muitas esferas dentro da organização. E o banco, sempre que ele tem alguma possibilidade de tentar afetar o patrimônio da empresa ou o patrimônio dos sócios, ele continua. Então, sempre que você entra numa recuperação extrajudicial, você tem que contar o seguinte: a recuperação judicial, ela tem um rito de prazos para seguir. Então, o credor que tenta te falir, tenta bloquear bens, penhora... fila para penhorar... Nada, ele não consegue nada, porque você tem um rito que está sendo cumprido. E já é conhecido por todos. Né? Na recuperação extrajudicial, você só tem o rito quando apresentar o plano com as cartas. Com as cartas. Antes disso, todo mundo que se diz amigo e parceiro está tentando te destruir. Sim. Então você lida com todo esse movimento hostil durante bastante tempo e te diria assim, um prazo, você não aprova uma recuperação extrajudicial antes de 4 meses, por aí. E aí depois surgiu a cautelar antecedente, né? Cautelar antecedente é uma coisa estranha, né? Porque assim, você pede ao juiz uma proteção para que você consiga conduzir as suas negociações junto com os credores e, conseguindo, você tem até a possibilidade de evitar uma recuperação extrajudicial, ou você consegue evitar uma convolução em falência, mas você tem 3 meses para fazer isso e ninguém consegue fechar isso em 3 meses. É muito curto prazo. E outra coisa, quando você vai para o rito da cautelar antecedente, você entra com a mediação. E a mediação é um instrumento que não é maduro no Brasil. Você imagina o seguinte: a maior parte das empresas, quando elas entram nessa situação, seguramente, no mínimo 50% das dívidas dela estão nas mãos de bancos, né? E o resto está dividido, salários, fornecedores, enfim. Mas a concentração, por características de Brasil, a concentração é muito grande
em cima de instituições. Aí você pega um mediador, quem que negocia com o banco? Quem o banco conhece. O banco não abre negociações com um consultor que apareceu, bateu na porta do banco, preciso negociar isso. Não negociar nada, vai para execução. Tem contrato, é para ser cumprido. Então, as instituições abrem possibilidades de comunicação e tratativas com quem eles conhecem, com quem tem nome no mercado, com quem eles sabem que vai fazer a diferença na reversão da situação da empresa. Porque aventureiro batendo na porta de banco todo dia, pretendendo fazer negociação, eles não têm nem tempo para atender. Então você tem um pouco desse negócio. Aí vem a mediação, aparece alguém que ninguém conhece e não é nem atendido, é atendido por um advogado da área jurídica da instituição. E essas coisas não avançam, né? Porque grande parte das dívidas quando são grandes, elas são tratadas com banqueiro, elas não são tratadas com áreas de reestruturação, é direto com banqueiro, principalmente no middle. Né? No banco grande, você não trata com banqueiro, você trata com executivos e que eles têm parâmetros negociais que muitas vezes você não consegue adequar. Eles têm as alçadas de aprovação, e eles têm lá os termos e condições pré-definidos que o banco aceita, né? Até tanto de desconto eu aceito, até tanto de parcelamento eu aceito, depois disso ele tem que subir, né? Tem que escalar. Tem que escalar, mas, por exemplo, quando você vai para uma negociação com o Banco do Nordeste, você tem tudo faixas negociais para cada tipo de programa instituído. Então você enquadra, olha, essa linha tem uma caracterização, essa cidade é uma cidade emergente, então ela tem um benefício que as outras cidades não têm, e você tem que ir se moldando. Você preparar um plano e tentar fazer com que um Banco do Nordeste aceite o seu plano da forma como foi colocado, esquece, ele vai votar contra e não tem. O Banco do Brasil tem bastante disso, a Caixa Econômica, que tem evoluído muito, não tem esses enquadramentos, mas tem muitas alçadas que você vai escalando separadamente em cada uma dessas alçadas. Pai, me fala uma coisa. Existe um preconceito do mercado com empresas em recuperação judicial, empresas em extrajudicial, e a gente sabe que quando a empresa pede recuperação judicial, todo mundo foge, né? Agora, a recuperação judicial ou a extrajudicial é uma ferramenta de virada de mesa para a empresa, certo? Estevão, eu acho assim, as pessoas também fogem de quem tem AIDS, de quem tem tuberculose, né? É mais fácil você fechar sua cara para o mundo e mostrar que tudo é bonito, né? Você não precisa conviver com tuberculoso, você deixa ele para trás. Isso é o que acontece também com empresas em recuperação. Quando esse negócio começou, lá em 2005, 2008, você não tinha possibilidades de negociação. Ninguém estava preparado para isso. E hoje os bancos estão preparados para sentar com as empresas, entender qual que é a necessidade, como que ela vai sair dessa crise. Existem bancos e fundos muito especializados para a colaboração dessas empresas em crise. Isso não quer dizer que o banco vai chegar lá e falar assim, olha, coitadinho, você está em crise, eu vou te ajudar, está aqui um saco de dinheiro e você resolve tua vida. E ele sabe que se ele botar dinheiro nas mãos de quem causou a crise de forma voluntária ou involuntária, né? Existem alguns casos aí de fraudes, a gente vê casos fraudulentos, mas a grande maioria não é fraudulento. A grande maioria é porque a empresa se perdeu, né? É fácil você conduzir uma empresa quando todo mundo fala bem dela, faz fila de gente querendo te emprestar dinheiro todo dia, e quando você está com algum sinal de problema, seu Serasa aparece negativado, quando seus índices de liquidez caem, todo mundo foge, né? Ninguém. É aquele cara, quando o cara herda dinheiro, aparece um monte de primo, né? Mas quando o cara quebra, todo mundo foge, né? É por isso que rico tem muito amigo, né? O pobre
Ô, Paiva, conta pra gente aí casos, alguns casos que você já conduziu, como é que foi essa virada de mesa dessas empresas que você conduziu aí? Olha, tem casos bastante emblemáticos, né? Como nós estamos há bastante tempo no mercado, nós pegamos casos em que a gente impetrava um pedido de recuperação judicial e eu já vi gerente de banco arrombar a porta e tentar corromper todo mundo para se livrar do problema. Casos muito. Hoje não, hoje o mercado está mais maduro, senta para conversar, eles pedem um posicionamento de quem é o advogado que está conduzindo o processo, quem é a consultoria, e quando existem pessoas no mercado em que os credores não compõem, têm aversão, se negam a compor com determinadas pessoas por diversos problemas, e tem aquelas pessoas em que faz-se as composições necessárias para aprovação e para que a empresa continue perpetuando. Então, Paiva, conta alguns casos pra gente aí de empresas que você ajudou a se transformarem, virar mesa. Olha, eu vou citar dois casos. Vou citar um que aconteceu há 3 anos aproximadamente, que é o caso da Aliança Metalúrgica. Uhum. A Aliança é uma empresa com 100 anos no mercado, é uma empresa que já está na 4ª, 5ª geração. Ela é líder no mercado em reguladores de gás. Uhum. Ela detém por volta de 60% dos reguladores de gás do mercado brasileiro. E os outros 40% estão divididos em fechaduras e outras coisas. A empresa estava na mão da dona Daisy. A dona Daisy vinha tendo um problema de saúde, chegou a ficar internada por 1 ano no hospital. Ela não tinha sucessores, porque ela havia brigado com os filhos há algum tempo antes e tinha tirado eles da companhia. A dona Daisy ficou internada, a empresa ficou na mão de executivos e a coisa degringolou. A empresa começou, o caixa acabou, o estoque acabou, controles acabaram. E por que degringolou? Qual que é o... Vocês mapearam o motivo dessa... A gente não sabe, né? A gente não sabe, mas sumiu tudo, né? Uhum. Por exemplo, um pouco antes de nós entrarmos no trabalho, nós entramos na empresa, no final de semana, invadiram a empresa, roubaram todos os computadores administrativos. Na semana seguinte, no final de semana também, incendiaram a área de galvanoplastia que ficava do lado da área de administração. Caramba. Por sorte, o Corpo de Bombeiros foi bastante eficiente e conseguiu apagar o fogo de forma que ele não entrou. Mas nós entramos com uma recuperação judicial sem elemento nenhum. Nós não tínhamos uma contabilidade, o que se tinha que conseguiu ser resgatado, não se sabia se aquilo era verdadeiro ou não. E nós não tínhamos certeza de nada, não tínhamos certeza de custo. Tínhamos lá mais de 30 milhões de duplicatas superfaturadas. A gente chama de pré-faturamento, né? Como é que funciona esse pré-faturamento? O pedido chega na empresa e antes do produto ser entregue, a duplicata vai na frente. Ele emite a nota para descontar em algum fundo. Ele emite a nota para descontar um fundo, depois ele emite 2 notas para descontar em 2 fundos. 2 notas do mesmo pedido. É a duplicata depois ele fria. emite 5 notas. E então, você fazia um pedido na empresa e você ganhava 10 cobranças diferentes. Isso e a gestão anterior estava fazendo isso. E você imagine que isso vai para todos os home centers grandes no mercado. Então, você chega num home center gigante que passa por esse tipo de problema, cartórios indevidos, e ele para de comprar. Então, claro. Qual que é o quadro quando você assume uma situação dessa? Você tem um monte de documento que não tem validade no mercado, as instituições financeiras malucas protestando todo mundo indevidamente, os clientes recebem 10
títulos, o que que ele faz? Ele faz um depósito em juízo e entra com uma ação e não paga ninguém. Ele fala assim, vocês decidam quem é o dono do dinheiro e levanta isso na justiça. E Então o cliente está lá com um problemaço. está com um problema enorme. Então esse é o quadro que se tem. E na ocasião nós conseguimos a interdição da dona Daisy, nomeamos os filhos como curadores da operação, chamamos, é uma empresa de capital aberto, chamamos o conselho, destituímos toda a diretoria, destituímos os quadros de executivos, sem saber se estavam envolvidos com alguma coisa errada ou não. Nós destituímos todo mundo. Quer dizer, sem saber, né, quem eram os culpados, né, assumiu-se que todo mundo ali estava envolvido até para preservar a empresa. Vocês decidiram cortar todos os executivos. Nós temos uma política como consultoria. Eu não faço apuração de casos. Eu acho que isso não é assunto para consultoria. Isso é assunto investigativo em outras esferas, que os sócios têm direito ou não de entrar, mas eu deixo muito claro essa situação. Você entra ali para frente. Eu não entro buscando, porque eu tenho que fazer um trabalho de recuperação, um trabalho muito intenso, e trabalho investigativo não é perfil da consultoria. Então, eu não investiguei nada, e eu te confesso que eu não sei dizer se alguma coisa foi investigada, foi para frente ou não, se existia algum culpado ou foi simplesmente desorganização. Focar energia na solução é muito mais inteligente. E aí, quando você tem uma solução dessa, você imagina o seguinte, você tem 60 instituições, todo mundo nervoso, o telefone não para de tocar, um monte de cliente. Nós juntamos todo mundo num auditório de um hotel, trouxemos todo mundo para a apresentação do quadro da empresa e o formato que nós estaríamos adotando para reverter essa situação. Isso levou 4 horas de discussão, todo mundo. E a grande maioria que já conhece o nosso trabalho suspendeu todo esse movimento de cartórios, execuções. Mas existe sempre alguns ali que dão um trabalho acima da conta. Esses títulos também estavam em fundos que... Estavam em fundos, bancos. Executavam a empresa também. E aí impetramos a recuperação judicial, caímos na 2ª Vara de São Paulo, um juiz muito rigoroso, que nomeou administrador judicial e peritos muito rigorosos. Qual que é o papel do administrador judicial, o famoso AJ? Ele vai lá fiscalizar se o plano está sendo cumprido. Ele é um fiscalizador, né? O juiz não entra, não acompanha a empresa, ele utiliza a figura do administrador para esse trabalho. Então, o administrador, ele acompanha o movimento, o que a empresa está fazendo, se ela está evoluindo, dá um parecer técnico sobre esse quadro. E nós, nesse caso específico, nós vivemos todo o tempo com uma ameaça porque o estoque não batia. O estoque não batia. O estoque não batia e não era responsabilidade de ninguém daquela gestão que o estoque não batia. Faz-se inventário, chama auditoria, mostra, e aí você tem uma diferença enorme de estoque e com parecer de auditoria você precisa consolidar isso e fazer o ajuste no balanço. Então todas as contas contábeis vão sendo modificadas e você trabalha num nível de ameaça extremamente grande, porque o juiz quer solução rápida. Você imagina na cabeça de um juiz, qualquer empresa, independente do tamanho dela, tem condições de fazer uma assembleia de credores com 6 meses de trabalho, né? E mais do que isso, o juiz também quer que, na medida que o plano é aprovado, que a empresa esteja em regularidade fiscal. Você pega empresas que devem 1 bilhão de dívida. Isso é com a nova mudança da lei, né? Ela 80 anos que ela não paga imposto. E o juiz acha que a gente tem que voltar a pagar imposto. Eu concordo plenamente. Uma empresa, para que ela seja sustentável, ela precisa pagar todas as suas contas, inclusive os impostos correntes. Mas como que você encaixa 1 bilhão de dívida no meio desse pacote em 6 meses que a empresa ainda está
num tumulto gigante com credores, com clientes, está Essa nova tentando lei, se restabelecer. essa mudança da lei deu superpoderes para o fisco mesmo, né? Deu. Ó, você vê um caso desse, por exemplo, a Aliança, 60% do mercado de mercado de reguladores de gás. Quando ela ficou em dificuldade, que o mercado inteiro achou que ela ia falir, todos os concorrentes começaram a produzir regulador de gás. E quando eu restabeleci a empresa, eu não conseguia vender regulador de gás, porque eu tinha um preço no meu regulador, que o meu regulador é feito de SAMAC, ele é o melhor regulador no mercado, competindo com o regulador de gás chinês que estava entrando no Brasil, você não sabia nem por quê, com metade do preço. E o ponto de venda falou, não, se você fizer o preço que eu tenho aqui, eu compro de você, senão não. E aí o mercado vai se ajustando, vai mostrando que aquele produto não é bom e vai começando a dar espaço. Conclusão, a empresa se reestruturou, a empresa está muito bem hoje, ela praticamente não toma mais recurso de banco, já pagou quase toda a sua dívida, inclusive a fiscal está cumprindo o parcelamento, está com uma nova gestão, contratou, terminamos o nosso trabalho com 3 anos lá, e depois disso instituiu-se governança, contratou um CEO, conselho de administração, está num patamar hoje que quem entra lá dentro não imagina que aquela empresa teve num processo falimentar. Esse foi um caso aí de ponta a ponta. Ô, pai, e me fala uma coisa, você pegou uma empresa com um baita buraco, com duplicata fria, não entrou no mérito das causas, o que é ótimo, porque focar na solução, usou a recuperação judicial como uma ferramenta de, para voltar ao nome do programa, virada de mesa Sim. da empresa. Depois da RJ, que aprovou lá o pagamento e o parcelamento dos credores, quais foram as ações que vocês tomaram na empresa? Tem diversas fases, né? Porque você tem uma fase mais crítica, na primeira fase do trabalho, a orientação muito é para caixa. Você tem que trazer dinheiro novo, que é o Deep Finance, né? Não é o Deep Finance que a gente escuta, achar que um investidor estrangeiro vai chegar aqui, vai encher a empresa de dinheiro. Não, é o Deep Finance do dia a dia. Nós vamos captar com um fundo de direitos creditórios XYZ, vamos captar com determinados bancos, vou fomentar a carteira de pedidos, tudo aquilo que eu tenho de pedido, eu trago dinheiro novo, abasteço essa empresa com a matéria-prima, criamos uma produção mais adequada, dividindo ela por semanas. Então, na semana 1 eu faço abastecimento para a produção da semana 2, na semana 2 eu abasteço para a semana 3, Da mão para a boca, né? E aí eu vou dando giro até que você começa a segurar a rentabilidade da empresa e formar o seu próprio capital de giro, né? Porque esse capital de giro de terceiros ele é muito caro, mas pior do que ser caro é você não ter o capital de giro e nenhuma empresa anda. Tem um amigo meu que fala que o dinheiro mais caro é aquele que você não tem, né? Mas ele tem fases. O primeiro entra o dinheiro mais caro, depois ela vai entrando com linhas de longo prazo, aí passa a ter acesso a linhas que ela não tinha antes, com BNDES, coisas assim, pelo fato de não ter certidões. Então você tem a fase que você consegue a certidão, você faz a adequação toda da área de recursos humanos, você implanta CRM dentro da companhia, começa a precificar mais adequadamente, forma clientes mais estratégicos, abre mercado internacional. Então é um programa de trabalho muito extenso. Você não faz uma reestruturação de uma empresa em pouco tempo, né? Mas, para te dar um resumo, é mais ou menos 1 ano de reestruturação completa da companhia e 1 ano de capacitação do staff e phase-out. Porque eu não posso ficar numa empresa a vida inteira. A gente capacita as pessoas e eles conduzem o trabalho dali para frente, né? Perfeito. É importante isso, né? Deixar o conhecimento dentro da empresa, até para não voltar a cometer os mesmos erros, né? Legal. E o outro caso que você ia contar? O outro caso é um caso que nós concluímos agora, né? Nós ficamos 11 meses numa empresa, uma fábrica de papéis, é a Damapel, que fica em Guarulhos. A Damapel
nós entramos dentro da empresa, para você ter uma ideia, a empresa faturando mensal na casa aí de 35 milhões e fazendo um EBITDA negativo de 5 milhões por mês. Nós entramos dentro da empresa, nós não... Eu elenquei esse porque esse é um caso de recuperação extrajudicial. Até Fantástico. para dar um exemplo um pouco diferente. Nós impetramos a recuperação extrajudicial. Ela estava bastante alavancada, a empresa. Muito alavancada, muito. E incrível que a empresa... Porque é uma característica, né? Quando a empresa está no sufoco, ela começa a fazer volume e ela se perde nos custos. Então, quando você faz esse detalhamento da tua árvore, você descobre que dentro da tua árvore de produtos, tem produtos que agregam resultado, tem outros que não agregam resultado. Você tem clientes que agregam e outros que não agregam. E você tem de tudo. E quando você começa a fazer esse detalhamento, você começa a fazer um mix mais adequado do teu produto e corta os abusos que existem dentro da tua área. Você vai cortar os produtos produtos e clientes que não dão margem. Ou a gente corta ou a gente remodela. Uhum. E essa empresa, ela tinha uma desvantagem para nós consumidores, nós consultores. Por quê? Porque a empresa tinha no seu DNA que ela só trabalha com celulose pura. A grande maioria das empresas que trabalha com tissues, ela trabalha com papel reciclado também. Isso você reduz o custo de matéria-prima. Aí você reduz o custo de matéria-prima e foca o teu produto mais para uma classe C, uma classe D, e você direciona, que é uma base muito maior da sua pirâmide, e aí você desenvolve um mercado mais adequado. Quando você resolve trabalhar com matéria-prima pura como essa, você vai trabalhar no topo da pirâmide com clientes de classe A. E a empresa não é líder do mercado e nem tem a força econômica dos dois maiores líderes do mercado de papel aqui do Brasil. Então o cliente não percebe valor naquela qualidade que ele entrega. Então você imagina o seguinte, você vai para um supermercado e você acha lá aquela marca lá que aparece na propaganda de televisão há muitos anos e é automático, né? Você muitas vezes pertence a uma classe A, você não se prende muito a isso. Você pega lá o que você acha que é o melhor produto e põe dentro do carrinho. Né? O que eu quero dizer é que um banqueiro não vai usar o papel lixo reciclado. Né? Uhum. Normalmente é isso. Mas quando você faz uma experimentação e você usa, até fazer uma propaganda, você usa o produto da Mapel no mercado, você percebe que o produto da Mapel é tão bom, muitas vezes até melhor do que o líder de mercado. O teste cego daria igual. E aí você, com preço menor. Uhum. Né? Então você tem que fazer essa experimentação mesmo. Ela vinha trabalhando muito com marca própria, também aí das redes. Então, quando nós iniciamos o trabalho, nós também percebemos o seguinte, que ela não era o primeiro preço no mercado, ela era um preço inferior. Mas não precisava ser tão inferior. Uhum. Né? Meu produto é bom, eu poderia estar mais colado dos líderes. Eu precisava ter uma logística mais adequada, uma diversificação de canais de vendas mais adequado, redução de quadro da empresa. E esse foi um dos trabalhos recordes que nós tivemos, porque em 11 meses nós levamos a empresa de 35 milhões mês com 5 de EBITDA negativo para 50 de faturamento com EBITDA positivo de 3.800. Quer dizer, você aumentou em 40% a receita, 30%, 40% a receita. Só com ajustes internos. Só com ajustes internos. Só com ajustes internos. Reprecificação. Reprecificação, redução de quadro. Tinha muita gente antiga que precisava ser afastada. Tinha muita família, né, que os empresários não conseguiam resolver essa questão também. Acho que a gente, como reestruturador, a gente tem que criar uma métrica que é o EBITDA antes de família e amigos.
Porque daí você consegue se entender realmente o que está sendo gasto ali. E às vezes falar o seguinte, ó, eu aumento teu dividendo, Mas você é sustenta a difícil, sua família. Estevão, no próprio negócio da gente, né? Você vê assim, às vezes é difícil tomar uma decisão para demitir uma empregada doméstica que está lá com você há Sim. 15 anos, ou a pessoa te ajudou muito e hoje já não está debilitado. Nesses Quando casos o eu negócio concordo. é nosso, o coração está sempre em cima da mesa. A consultoria não tem coração, a consultoria olha resultado. E é por isso que consultoria não pode ficar tanto tempo numa empresa. Ela é um trabalho pontual, é um trabalho de UTI, vai, resolve, adequa e vai embora. Esse é o papel da consultoria. Consultoria longa tem algum outro tipo de problema que a gente não conhece, mas consultoria longa não existe, não deveria existir. O turnaround ele tem que ter começo, meio e fim bem definidos, né? Não pode demorar mais que 2, 3 anos. O que pode acontecer, talvez, é você ter um novo escopo. Agora eu vou partir para a transformação. Mas aí você vai chamar também alguém para te apoiar, você como empresário, que entenda disso, né? Mas vai o perfil também de cada consultoria. Muda, né? A nossa consultoria tem um perfil emergencial. Se for para ficar criando KPI, apresentando não sei o quê, coach, não é o nosso DNA, não é. A gente abre espaço para outros. Por exemplo, processos. Nós fazemos trabalho de processo? Fazemos. Mas tem consultoria especializadíssima em processos. Sim. Então, se o problema da empresa é só processos, não tem muito o meu perfil. É a mesma coisa que O meu perfil é emergencial, é recomposição de dívida, é entrar com dinheiro novo, é apagar incêndio, botar o negócio para funcionar e depois a gente se afasta. E aí, nesse caso, vocês fizeram uma recuperação extrajudicial, né? Foi extrajudicial. Como é que foi? Foi extrajudicial. Vai e volta a negociação, já está na mão do juiz para que ele homologue isso. São quantos credores, né? É muita base muito grande de credores? Deve dar uns 200 e pouco, acho. Então são 200 e poucas negociações. Não, porque na recuperação a gente compõe com a maioria, maiores, né? Então, nós temos ali menos de 10 que conseguiram formar uma maioria. Nós entramos com 80% de adesão. Na extrajudicial, você escolhe a classe, você forma as classes de credores ou você pode colocar todo mundo na mesma classe e aprovar? Posso. A gente cria uma base comum e depois nós vamos ajustando, às vezes com subclasse, né? Aqueles estratégicos formam subclasse, o financiador ele é convidado também para fazer parte da subclasse, então ele tem uma condição diferenciada porque ele está ajudando aquela empresa a sair daquela crise. Uhum. É mais ou menos assim que funciona. E aí, no caso, aprovada a extrajudicial, qual que é o próximo passo nesse? Você sai do projeto e entrega para quem vai fazer a próxima fase da empresa? Esse caso não aprovou, a gente está esperando o despacho do juiz, já faz 3 meses que está aguardando essa homologação. Imagina-se que deve sair agora, mas o meu trabalho terminou. Então, mas seu trabalho foi, na verdade, além dessa extrajudicial, foi ter feito a empresa voltar a dar EBITDA, né? Exato. Pô, sair de menos 5 para mais 4, e você sentiu que as pessoas que estavam lá dentro compraram a ideia. Qual foi o fator fundamental para você conseguir esse sucesso de virada de mesa dessa empresa? Porque geralmente você enfrenta, como você falou, no primeiro caso você demitiu todo mundo e você impôs ali o que você queria fazer na aliança. Nesse caso, teve mudança de gestão ou você teve que romper barreira de resistência de executivo, teve buy-in dos sócios? Como é que foi esse processo? Empresas muito antigas têm um problema, ela forma feudos, né? Então, tem uma área que é pilotada por um fulano, outra área é pilotada por outro fulano. As pessoas não se conversam, as pessoas não aceitam opinião, não aceitam palpite. Então, tudo fica difícil você conjugar interesses quando você tem um monte de feudo. Então, você acaba com níveis inteiros hierárquicos, né? Nessa empresa, por exemplo, nós não temos mais diretoria. Foi suprida toda a função de diretoria. Ela funciona do board direto com os gerentes. Olha só.
a empresa ficou mais dinâmica, mais leve, as pessoas com mais vontade de trabalhar. Mais motivadas também, porque mais ele motivado. E você começa a perceber, eu não estou falando desse caso específico, mas quando você vem com downsizing desse nível, normalmente esse diretor, ele sempre tem 1, 2 pessoas embaixo dele que é quem carrega o piano. Uhum. Então, quando você tira essa pessoa, a pessoa que carrega o piano se desenvolve profissionalmente. E você dá espaço para pessoas. Eu nunca vi ninguém perder nada com programas rígidos de downsizing. E olha que eu já fui diretor de companhia aérea, você imagina, uma das maiores companhias aéreas do Brasil. Você imagina esse nível de coisas que acontecem, né? Isso você acha meio comum nas empresas que estão em crise, essa diretoria mais relaxada, deixando a gerência tocar o barco, e os caras estão ali, muitas vezes, sei lá, fazendo coisa pessoal, ou não estão engajados em mudar. Qual que é a semelhança desses casos que você já pegou? Falando de diretoria. Você pega, por exemplo, uma companhia aérea. O cara, ele é gerente de manutenção da companhia aérea, né? Esse cara, ele tem um cargo nobre. Quando ele sai de São Paulo e ele vai para Brasília, quando ele vai para Porto Alegre, ele é recebido como rei lá, porque é o cara de manutenção dessa empresa, entendeu? Então ele tem jantares pagos por fornecedores, ele tem fornecedor que chega ao nível de pagar a pós-graduação do filho dele na Suíça. Tem tanta coisa. Na companhia aérea, por exemplo, tinha uma gráfica, né? Porque na época produzia-se tanto catálogo, livro, tinha muita... Então tinha uma gráfica maior do que muita gráfica gigante aí do mercado. Quando nós fomos para dentro da gráfica, e o programa de downsize é assim, ó, o que você faz? Vem cá, fala aqui, o que você faz? O que tem naquele armário ali? Ah, tem não sei o quê. Vamos lá, vá abrir o armário, quero dar uma olhada. Nós começamos a pegar um monte de serviço que essa gráfica fazia para a empresa que vende água mineral, para a empresa de despachante, para isso. Então, você imagina o nível de desvios que se tem dentro dessas companhias. Imagina o que acontece dentro de uma empresa gigantesca como é governo. Como que você consegue eficiência sem diminuir o tamanho dessa massa? Não consegue. E aí vem, né? Tem ameaça de morte, tem destruir o carro de uma pessoa da nossa equipe lá dentro, com ameaça, ó, se você não for embora amanhã, sua família não sei o quê. Então tem essas coisas que acontecem muito dentro das organizações. O famoso conflito de interesses, né? Agora você imagina o empresário que está lá e ele ele não sabe tudo, mas sabe de muita coisa. Ele não tem força para resolver isso. Ele fica meio que refém, né? Porque ele fala, ó, se eu demitir esse cara, eu não vou performar. Então o movimento é assim, eu preciso resolver minha empresa e vou resolver. Ele nomeia os assessores, vamos chamar de assessores, pode ser o executivo ou uma consultoria. Eu não sou muito partidário de contratação de executivos independentes. Porque você resolve um problema e cria outro. Porque esse grande super-homem que entrou dentro da sua empresa, você vira refém dele. Sim. E a consultoria não. A consultoria, se eu tô lá com um CFO dentro da empresa e por algum motivo aquele CFO precisa sair, eu preciso tirar ele, no outro dia tem outro CFO. E o compromisso da empresa não é com aquele CFO, é comigo. Uhum. É comigo. Que eu jamais ficaria numa empresa mais do que 3 anos. Não dá, não aguenta. Não. Você vê executivo há 15 anos em empresa, né? Exato. A empresa meio que tem um estudo que mostra que executivos tendem a, e um estudo feito com empresas americanas, tendem a construir impérios. É chamado Empire Building, que é o quê? Os caras vão comprando empresas e ficando maiores para ter mais orçamento, para ter mais bônus, para ter mais dinheiro, para ter mais mordomia. E aí, lá nesse estudo dos Estados Unidos, eles mostram que quando fundos ativistas entram em empresas desse tipo, quando tem muito M&A,
para desmantelar esse império, vender as unidades de negócio, vender os business e com isso criar valor. E cria valor. Eu acho que a entrada da consultoria e a entrada de um reestruturador é muito nessa linha. Eu sou um ativista, ou a gente é um ativista dentro da empresa para promover mudança e criar valor para o sócio. O sócio sozinho não vai ter o punch e o fôlego porque ele realmente acha e ele tem essa crença de que se sair o diretor de vendas ele não vai vender mais. Se sair o financeiro ele vai ficar na mão os bancos vão tirar o crédito, que não é verdade, né? Ou até pode ser verdade, e isso, com a ajuda de um soldado mercenário, ele resolve. O que você precisa é de empresas boas, não empresário bom, não executivo bom. A empresa tem que ser sólida o suficiente para que ela sobreviva no tempo sem que ela tenha dependência de quem quer que seja. E Paiva, para a gente finalizar aqui, virada de mesa. Você tem algumas dicas ou algumas boas práticas para passar para quem está vendo a gente? Olha, eu me deparo com uma situação todo dia, toda hora que eu entro dentro da empresa. É o custo. Né? O custo é muito importante. A precificação ela é importante, mas quando você cria uma planilha de preços, você precisa entender que aquela planilha foi criada em agosto de 2023. E a composição de custos em setembro ou outubro, ela provavelmente não é a mesma. Então você trabalha com planilhas fixas, achando que você tem uma rentabilidade, que não acontece. Porque quando você vai para dentro da tua fábrica e você achava que esse microfone aqui, você levaria 20 horas para a produção dele, e você começa a fazer as medições da fábrica, você vê que você gasta muito mais. Tem paradas, tem setup. O que você achava que você estaria pagando por determinado componente não é verdadeiro. Você está pagando outra coisa. Você não consegue fazer os ajustes de custo. E você sempre tem limitação. O mercado limita o teu preço de venda. Então, o ajuste precisa ser feito sempre dali para baixo. Empresas não acompanham isso com seriedade. E o mercado financeiro, da forma como vinha acontecendo no Brasil, vinha sempre com muita oferta. Então, quando seu caixa não fecha, tem sempre um banco botando algum dinheiro para você fechar a tua conta. Chega um determinado momento que você ganha 10 e você paga 20 de despesa financeira. Tua conta não fecha mais. E aí, quando isso acontece, o empresário fala assim, eu preciso recompor minha dívida, eu preciso reestruturar minha dívida. Lógico que ele precisa reestruturar a dívida, mas ele precisa estruturar todo o canal de operação dele também. Isso eu vejo toda hora. É uma coisa muito simples. E a maioria dos empresários não percebe, não tem dedicação para isso. Eu acho isso importante porque se as empresas fossem mais saudáveis, elas teriam menos dívida, teriam menos necessidade de recomposição de capital, buscariam menos capital de terceiros, os bancos não seriam tão ricos como são, e a gente teria mais emprego, um funcionamento mais limpo, né? Perfeito, perfeito. Paiva, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Pessoal, muito obrigado, nos vemos no próximo episódio.